Ah, não, tranquilo. Já tá tranquila? Tá calminha agora? Aceita mais água? Não, tá bom. Doutor, pode fazer pergunta. Deixa eu falar o seguinte, o senhor vai fazer a pergunta, vai ser direto, a senhora entendendo, a senhora pode responder e eu faço intervenções ou reperguntas a qualquer momento. Pode prosseguir, doutor. Perfeito, obrigado. Qual foi efetivamente o último dia trabalhando para a senhora? A senhora se recorda? A data, não. Aproximadamente foi 2015, que eu me lembro. Ah, um mês, não, o dia não, mas o ano. 2015 foi uma confusão de cargos e funções. Eu trabalhava na comissão de ética, que era uma sala lá em cima, e eles estavam querendo me passar funções da fiscalização, que não eram coisas que eu fazia no dia a dia. E eu estava sendo pressionada a isso, né? Que eram coisas que não estavam no plano de cargos, salários. Eu lembro que a coordenadora estava querendo me passar essas atribuições e foi mais ou menos nesse contexto, né, que aconteceu esse afastamento. Foi quando eu falei com ela que eu precisava isso por escrito, né, para eu então desempenhar essas atribuições. E eu fiquei nervosa, ela tentou me passar, e eu fiquei mais nervosa. E, aí eu discuti com ela, e ficou um clima muito pesado. E aí depois de tarde, eu acho que foi de manhã isso, me chamaram na diretoria e falaram que não ia ter jeito, que eu tinha que fazer o que eles estavam mandando. E eu passei mal, e depois não consegui voltar no trabalho. Eu fui parar no psiquiatra. Foi isso que eu lembro. Mais alguma pergunta, doutor? Por que quando eles pediram para a senhora descer para a fiscalização, por que a senhora não quis ir para a fiscalização? Sobrecarga de trabalho. E também era um setor pesadíssimo para mim. Muitas, que eu digo, Doutor, até pelo bom senso aí, vamos encurtar isso aí, por favor. acho que se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. Vou passar para a O próxima senhor tem pergunta. testemunha, não tem? Eles não têm? Vamos fazer uma coisa mais prática. Por que a senhora ignorou as notificações enviadas para o retorno do trabalho? Faz notificações. Assim, o conselho emitiu para a senhora retornar ao trabalho, Eu estava doente. e essa foi após o INSS apontar a senhora como apta a voltar ao posto de trabalho.
Foi após a clínica do trabalho me sacanear, porque a médica do trabalho colocou no prontuário redução de carga horária, o conselho não reduziu. Como que eu poderia voltar para um ambiente tóxico e me adoecer? Posso. A senhora confirma que o CRT 09 ofereceu algum tipo de readaptação ou restrição de tarefas em que foram recusadas? Não me ofereceu readaptação benéfica para a minha saúde. Depois de muitos anos que eu solicitei, ofereceu um ofício numa função muito ruim, subordinada a uma chefe que me assediava e com carga horária pesada, sem condição. Mesmo assim, eu já estava muito doente e não tinha como retornar. Estava muito mais adoecida do que sempre. É, a senhora recebeu intimação do PAD? Não, Nenhuma intimação? A senhora não teve conhecimento desse PAD na tramitação dele? não, Durante a tramitação? não. Eu estava doente. Hum, Excelência. Sem mais. Pode sentar lá. Senhora Fernanda Canedo. Da mesma forma. Fazer pergunta. A senhora reconhece que a reclamante desenvolveu alguma doença ocupacional durante o vínculo empregatício? Que eu tenho conhecimento, não. Assim, de ouvir falar, né? E qual que Do seria processo. Burnout. Você emitiu a comunicação de acidente de trabalho? Se não, por quê? Não, eu não trabalhava nessa função diretamente com recursos humanos, não. Departamento pessoal, não. Só tem informação que o recurso humano não emitiu o CAT? Não. Vocês tomaram alguma providência para viabilizar o retorno da reclamante ao trabalho depois da alta previdenciária, na readaptação? Ela foi convocada, né, para voltar. Vocês se readaptaram, ofereceram a readaptação, alguma coisa desse sentido? Que eu tenho conhecimento, ela voltou e compareceu num dia, no período em que ela foi reabilitada, que ela voltou ao trabalho, eu estava em licença maternidade. E, até onde eu soube, ela não retornou ao trabalho mais. Função para ela, depois da inaptidão por lei da médica do trabalho? Não, que eu tenho conhecimento. Não. A médica do trabalho ela considerou a reclamante inapta. Depois que ela reconsiderou a inapta, foi feito algum encaminhamento novo para o INSS por parte da parceira? Também não tenho conhecimento. Houve alguma verificação se ela realmente estava incapacitada para o trabalho antes de encerrar o contrato? Foi feito o processo administrativo, né? Que acredito que durante a condução do processo foi feito teve todas as possibilidades de analisar isso. Quando existe um processo administrativo e a parte não é citada, o conselho nomeia um dativo para apresentar a defesa, em nome do... Sim, Por que não foi feito no caso dela? eu acredito que foi sim.
Sem mais. Pode ser. Sim. Testemunha, senhor Tiago de Aguiar Neto. O senhor entendeu o que foi lido para o senhor a respeito do seu dever como testemunha? Sim, senhor. O senhor é inimigo da reclamante? Não. Tem algum interesse na causa em relação a quem ganhar ou perder nessa ação? Estou Nenhum torcendo para interesse. alguém ganhar ou perder. O senhor faz. Qual que é a sua posição lá no Sou conselho? analista financeiro. O senhor se compromete a ser verdade em relação a tudo que for perguntado ao senhor? Sim, sim. O senhor trabalha no conselho desde quando? Desde 2013, maio de 2013. O senhor trabalhou diretamente com a reclamante? Não, nós somos setores distintos. Éramos. Sabe qual que era a função dela? Sim, ela é da área técnica do conselho, é psicóloga. O senhor sabe o motivo do encerramento do contrato de trabalho da reclamante? Conheço, eu fui inclusive defensor da ativa no próximo VAD dela. Certo. Qual que foi a razão? O abandono de emprego. E como defensor da ativa, quais foram os atos que o senhor praticou? Olha, fui instruído sobre o processo, né? Recebi o processo, o VAD, fiz a leitura completa. Não foi a primeira vez que eu fui defensor da ativa. Geralmente me escolhem por isso, porque eu fui, durante um tempo, eu fui delegado sindical lá do conselho. Aí, e sou dirigente sindical. Ah, Aí dei uma lida e não consegui encontrar muitas coisas que eu pudesse apontar. O que eu apontei lá no processo foi uma questão de um diálogo mais humano, né? Mas também verifiquei que foram feitas várias vezes a tentativa de contato com ela e que não estavam conseguindo localizar só que assim no que eu coloquei lá é que às vezes eu acredito que só esse procedimento que é o burocrático, que é o que é determinado pelo processo, né? Ele é exatamente isso, muito burocrático, que de repente uma coisa mais humana, mais por fora, né, um diálogo, talvez tivesse trazido uma solução diferente, mas isso são hipóteses, né? Foi isso que eu apontei. Foi uma coisa que eu consegui encontrar no pátio, que levou muito tempo, inclusive. Lendo aí, o senhor se recorda qual que foi o tempo de afastamento previdenciário da reclamante? Foi muito tempo, foi muito tempo. Qual que foi a razão? A, a alegação foi de burnout, ela inclusive acho que ela conseguiu isso, ficou afastada por um tempo, depois ela foi indicada ao retorno do trabalho, né? Quem foi devidamente pela parte. O senhor conseguiu conversar com ela? Não, O senhor tentou conversar, ter contato com sim, ela? falei para ela que eu era defensor da ativa e diretor. Qual foi o meio que o senhor utilizou para comunicar com ela?
Isso também tem um bom tempo. Eu acredito que tenha sido por e-mail ou algo nesse sentido, por WhatsApp. Mas, sinceramente, não me recordo. Certo. E qual que foi a conclusão desse procedimento administrativo? Conclusão foi a demissão por justa causa. A empresa fez alguma convocação dela, entrou em contato? Sim, o conselho encaminhou, inclusive, pessoas não só na residência apontada aqui em Goiânia, como também em Caldas Novas. Como que a empresa teve conhecimento da alta previdenciária da reclamante? Não sei, não lembro, porque essa informação provavelmente estaria no PAD, né? Mas eu não me recordo. Provavelmente foi indicado pelo próprio INSS. Só pode falar mais alto, Ok. por favor, tá? Repete aí, por favor. Não sei, não me recordo se isso estava lá no PAD, né? Possivelmente indicado pelo próprio INSS, né? E quais foram as provas produzidas nesse procedimento administrativo? Bom, nele estava toda a parte do afastamento, quando ela se afastou, teve uma oitiva, estava presente lá também, uma oitiva para entender se o conselho estava tendo algum problema, digamos assim, Oitiva de quem? sistêmico, oitiva sobre quando ela foi afastada, né? Aí foi realizada uma oitiva, né? Todo mundo foi convocado individualmente pela conselheira secretária na época, a Simone Minasi, Essa prestar época que o senhor está falando é depoimento quando? logo do afastamento dela, no primeiro momento, Ah, não depois da alta previdenciária. não depois da alta, não. Eu quero saber que o PAD foi depois da alta previdenciária. Sim. Quais foram as provas produzidas? Qual que foi o procedimento? Bom, eu não cheguei, não sei dizer, não Mas me o senhor não foi recordo. defensor Eu nativo fui dela? defensor da ativo, mas isso também não foi agora. Já tem um tempo já também isso, há anos. Certo. Aí o senhor está sentado aqui como testemunha, né? O senhor Sim. não se recorda de atos que o senhor praticou como defensor Não, ativo? atos que eu pratiquei, como eu disse, foi a indicação da questão do diálogo e tudo mais, mas no processo, na leitura do processo, eu não encontrei nada que fosse um desvio burocrático do processo, entende? Chega lá a documentação para o Mas retorno, o senhor não é feita a recorda? convocação para ela retornar, aí vai na casa dela, ela não tá presente, diz que ela está em uma outra residência, vai nessa outra residência, ela também não está, vai em outra cidade, ela também não está, não comparece para as convocações que foram realizadas. Nesse sentido, é o que eu recordo, foi tudo feito dentro do que era o necessário ser feito, concedido o prazo que era necessário ser concedido, até mais, inclusive, do que o que é demandado legalmente, e que ela não respondeu e não retornou às atividades. Agora o senhor lembrou, né? Não, se é isso que o senhor perguntou, então é isso. O senhor só está lembrando disso aí. Sim. Do conteúdo, a defesa do senhor. Eu quero saber também das provas que foram produzidas pela empresa. O senhor acompanhou?
Não, eu fui chamado já no final, o defensor da ativa foi chamado já no final do processo, né? Eu não acompanhei o processo, eu não estava inserido no processo nessas etapas, era numa etapa mais para frente, porque ela foi chamada para fazer a defesa dela no processo e ela também não respondeu a esse chamado para fazer a própria defesa. Daí, na falta dela, eu fui nomeado defensor da ativa. Certo. Tem alguma pergunta a fazer, doutor? Sim, sim. É, Tiago, após a alta, a reclamante ela foi notificada formalmente para retornar ao trabalho? Sim, Sim. No PAD, em que o senhor atuou como defensor ativo, explicado para o Estado, existem documentos que comprovem que ela foi devidamente notificada? sim. Tem um documento para te mostrar, mas uma resposta foi sim, nesse instante. O conselho, durante esse PAD, ele ofertou algum tipo de readaptação para a senhora Simone? Sim. Quanto às tentativas de contato do governo do Estado? Qual que foi a readaptação oferecida a ela? A readaptação exata eu não me recordo, mas foi concedida a opção de estar entrando dela em reunião, né? O conselho oferecer as condições, ouvir ela também. Isso nunca ocorreu. Tá bom. Mais alguma pergunta, doutor? Não, somente. Alguma? Tiago, o senhor testemunharia para reclamante caso ela te pedisse? Sim, inclusive já fiz isso para outras pessoas. Quantos casos o senhor atuou como dativo lá no conselho? 2. Qual foi o outro? O outro foi do Elísio. Qual foi o resultado do outro caso? O Elísio, ele continua no conselho trabalhando. O resultado, ele sofreu uma advertência por escrito e não precisou restituir o dano financeiro que foi Ok. causado. O senhor falou que foi na casa dela. Você sabe Não, informar? eu não fui na casa dela, perdão. O senhor falou agora que foi O processo, diligência em integridade. as diligências não foram realizadas por mim. Porque eu entendi que o senhor falando que tinha feito diligência em Goiânia e em Caldas Novas. Eu queria saber os endereços, mas o senhor não fez diligência para localizar ela. Não, eu não. Certo? Ok. Quem que te indicou como dativo dela? O próprio conselho, Na pessoa de quem? a administração do conselho, na diretoria, Quem seria? diretoria da época, a diretoria decide e a informação é repassada pela então gerente administrativa. Quem me indicou, quem me convocou para essa função foi a Beverley, mas a decisão foi colegiada na diretoria. A diretoria não vou me recordar Ok, perfeito. quem eram os membros. Você sabe, teve alguma informação de quando ela foi doente, ela foi morar com os pais dela, porque ela não estava conseguindo nem se alimentar, fazendo necessidades lá, sem essa informação? Sim, ela foi morar com o pai dela. Foi o que foi dito. Que a gente ficou sabendo que ela estava morando acho que com o pai. Isso. Ok, sem mais, excelência, obrigado. Ok. Pode sentar mesmo. O senhor vai precisar ouvir a outra testemunha, doutor? Sim. Excelência, vou contrastar a próxima testemunha. Qual que é a razão? Inimigo pessoal da reclamante, tem interesse na causa. Inclusive, houve uma denúncia formal do Ministério Público do Trabalho, inclusive ela foi denunciada junto também, depois disso que foi gerando toda essa situação que faz parte desse processo de hoje. Inclusive, teve até uma matéria jornalística à época também, né, que houve essa denúncia, isso tudo foi... Esse processo, eu acredito que essa doença, esse processo existe quando a senhora deveria. Inclusive, excelência, não me espanto a testemunha ter falado que foi a Beverly que
Renome ele como dativo. Pela ordem, quem determinou, ele falou, foi a diretoria, e foi a diretoria, está gravado essa vez. Não é da diretora. Não, a diretoria, o conselho ele é composto por conselheiros, dentre esses conselheiros eles são formados por 4 que são diretores, e todos os outros funcionários eles obedecem a plenário, segundo diretoria, depois a gerências, com exceção dos assessores. Todas as ordens vêm de plenário ou diretoria, que são repassadas às gerências. O que o senhor quer, que fato que o senhor precisa trazer aí, doutor, através da memória dessa testemunha? Justifica aí. Silenciar. Só um pouquinho, ela vai ser forma digitada. O procurador da reclamada manifesta os seguintes termos, vírgula, quanto a possíveis fatos que fazem parte da memória da testemunha Beverley. Ok, pode dizer. Silenciar. Só um pouquinho, a Simone, eu falei, mas deixa ela estar pronta lá, é porque quem está digitando é ela. Excelência, a senhora Beverley. Ela era gerente à época dos fatos, gerente administrativo. Não tendo insubordinação entre a senhora Simone e a senhora Beverley. Isso. Isso por insubordinação. A senhora Beverley. A época dos fatos. Ponto, né, doutor? Ponto. A época dos fatos. A senhora Simone proferia suas atividades juntamente ao setor técnico, tendo gerente responsável pelo setor, sendo a senhora Renata. Bom, dessa forma, a senhora Beverley, como gerente administrativo, possui informações fundamentais para a instrução dessa defesa e conjuntamente dessa audiência. Orientando precisamente, testemunhando precisamente sobre a renúncia ao retorno do trabalho, a instauração do processo PAD, e aos detalhes de readaptação. Isso. Confere aí, doutor. Só que- Perdão, vou colocar assim mais uma linha. As alegações de inimizade não foram juntadas nestes autos. As denúncias alegadas em audiência não trazem
clareza em descrever a autoria dos fatos. Segue mais. Só um momentinho, tá?
Mandei para você aí. Deixa eu soprar. As razões mencionadas estão ligadas mais a opiniões do que fatos. Dos fatos foram estes explorados exaustivamente nas questões apresentadas à testemunha indicada pela ré. A autora não produziu prova testemunha. De fato, a testemunha é a pessoa mencionada nominalmente, como fazendo parte da causalidade dos problemas que supostamente afligiram a reclamante. A instrução do processo não pode servir de instrumento para a reprodução de situações litigiosas e outros conflitos outrora ocorridos na relação entre as partes. Por tudo isso, indefere a oitiva da testemunha. Não tem prejuízo, não vejo como até ter esse risco de reproduzir constrangimento aqui. O doutor já fez perguntas exaustivas, já teve o direito aí à produção de provas. Então, eu estou indeferindo a oitiva, não trouxe nenhum fato novo. Então, eu queria só registrar isso. Já o fiz, a audiência está gravada, já está registrado, viu, doutor? Sem outras provas, eu estou encerrando a instrução processual. No momento de razões finais, podem dizer remissivas ou usar até 10 minutos para fazer orais. Não é forma de ditado, é oral mesmo, para ficar na gravação. Da parte altura são remissivas? Senhor, Da reclamada? o doutor Danilo vai fazer o arquivo. Tá, tem até 10 minutos. Agora são 10. Ok. 16, 12, 16. 12. Obrigado, excelência. Boa tarde. Ainda tem que, após as razões finais, eu tenho que ver, eu tenho que registrar sobre a última tentativa conciliatória. Banheiro. Posso ir no banheiro? Posso? Digitar 10 agora. Começar das 10 e fica aqui, ó. Já. Vou chamar de 10, assim. Vou chamar de 6 agora. Não é, a gente terminei. Agora tu vai ter que esperar só um minutinho. Pode falar, doutor. Excelência, realmente a reclamante passa os exercícios de experienciar. Doutor, o senhor tem que falar mais alto, senão vai prejudicar a gravação. Se não fala mais alto, só fala baixo. Se puder sentar aqui, ó. Deve ficar mais próximo. Desculpe interromper, viu? Não, tranquilo. Bom, continuo do ponto? Pode começar novamente. Tá. Excelência, tendo em vista que a reclamante afastou-se em 2016 para recebimento de benefício previdenciário, recebendo alta previdenciária em 14/1/2020, e todavia, após essa alta previdenciária, foi constatada apta a retornar para o trabalho pelo INSS, né? Ela permaneceu afastada. No dia 8/7/2022, a reclamante foi surpreendida com o encerramento do contrato de trabalho. Tenhamos que isso não ocorreu, porque em provas documentais ela faz menção a uma ação da Justiça Federal, onde ela junta todas as notificações que os funcionários do CRT tentaram entregar para ela. Então, em uma manifestação na Justiça Federal, no início de 2021, ela foi realmente notificada, ela teve prazo para oferecer defesa e assim não o fez, né? Considerando o Instituto da Prescrição, a data da revisão do contrato de trabalho da reclamante e da data do ajuizamento, temos que somente se debate a suposta validade de seus pedidos no período a partir de julho de 2019 ou até 7/2/2022, data da referida rescisão, uma vez que os anos anteriores restarão abarcados pelo Instituto da Prescrição. A rescisão por justa causa por abandono operou-se em 8/7/2022, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho,
sendo que a presente demanda judicial foi protocolada no dia 7/7/2024, praticamente 2 anos após a formalização da rescisão. Comprovou-se no PAD, de acarreado aos autos, que, muito embora providências e adaptações necessárias à autora, recusou-se ao retorno. Comprovou-se o seu completo desinteresse no retorno do labor junto ao reclamado. Ademais, insta a frisar que a matéria já foi objeto de ação judicial com decisão transitada em julgado e também já foi trazida integralmente aos autos. Imperioso destacar que a autora foi declarada apta em perícia médica junto ao INSS, cuja situação foi novamente confirmada em ação judicial, cuja sentença já transitou em julgado. O PAD por abandono foi iniciado em 2020 e concluído em 2022. A perícia aqui combatida foi realizada em 2025. Qual o nexo causal possível diante de todo esse período? Ademais, a reclamante postula por uma reintegração conforme narra na petição exordial, abaixo destacada, ou seja, como alinhar um pedido de reintegração com tamanhas alegações de esgotamento atual. Inclusive, no laudo, ainda consta que ela está inapta para o trabalho. Por fim, em suas razões de gravidade aqui apontadas, e considerando ainda tanto o laudo pericial quanto o laudo complementar se mostram totalmente tendenciosos e não conclusivos, requer-se a impugnação, desde que seja designada outra perícia, que foi o pedido feito inicialmente, visando afastar qualquer dúvida sobre as condições que envolvem a presente demanda. Ocorre também está comprovado cabalmente a boa-fé da reclamada e as inverdades trazidas pela reclamante, especialmente na perícia médica, visto que todos esses fatos, além de não terem qualquer relação com a petição inicial, já se tratam de situações abarcadas pela prescrição penal. O PAD, novamente, carregado aos autos, muito embora por adaptações necessárias, a autora recusou-se ao retorno. Comprovou-se o completo desinteresse do retorno do labor junto ao reclamado. Portanto, Excelência, requer-se a total improcedência dos pedidos e a manutenção da justa causa aplicada. Ok, muito obrigado. Posso retornar? Sim, por favor. Obrigado. Eu devo registrar aqui sobre a última tentativa conciliatória, pelo jeito. Hoje não, no momento já foi explicado. Vou registrar aqui que estão inconciliados, ok? E se tiverem notícia, nesse tempo aí, está à disposição, posso colocar o feito em pauta mesmo pós-sentença, tá? Estou à disposição. Muito obrigado. Tá bom. Ok. Obrigado.